E se eu te dissesse que aquele sonho que você tem guardado há anos no fundo do coração, aquele projeto que você adiou por tanto tempo, aquela promessa de Deus que parece ter expirado, ainda estão vivos? E se eu te disser que Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu para você? Ontem eu estava orando junto com a minha esposa, Alessandra, e eu me lembrei de uma frase do saudoso músico Lô Borges, que faleceu recentemente. Os sonhos não envelhecem. E ao mesmo tempo eu pensei no que está escrito no livro de Jó, no capítulo 42. Depois de ter passado por todo o sofrimento, a perda dos filhos, as enfermidades, de ter perdido seus bens e por causa disso ele ter argumentado bastante com Deus, ele termina o seu livro dizendo assim, no verso 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E sabe por que eu me lembrei disso? Porque durante a juventude, a minha esposa sempre trabalhou revendendo roupas femininas. E o sonho dela era ter a sua própria loja. Foram anos guardando esse sonho no coração. E hoje, Deus abriu uma porta para que ela realizasse esse sonho. Nesse final de semana, ela está inaugurando a loja física dela, Estilo de Alessandra. Inclusive, se você é de Belo Horizonte ou da região, dá uma passadinha lá para conhecer a loja. Fica na rua Alberto Sintra, número 393, no bairro Cidade Nova. Hoje, sábado, eu estarei lá das 15 às 16 horas para um momento especial de oração, para a gente tomar um café juntos. E sabe o que isso me ensinou, irmãos? Que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os sonhos que Ele coloca no nosso coração não envelhecem. José foi um dos maiores sonhadores da Bíblia. Ele teve sonhos de Deus quando era jovem, mas passou anos sendo testado. Ele foi jogado num poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, preso injustamente. Parecia que os sonhos tinham morrido, mas Deus estava trabalhando na vida de José o tempo todo. E depois que tudo se cumpriu, quando José finalmente entendeu o propósito por trás de todo o sofrimento, ele falou para os seus irmãos, em Gênesis capítulo 45, no versículo 5. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Na versão A Mensagem, diz assim: Mas não fiquem chateados, não sejam duros com vocês mesmos por me venderem. Deus estava por trás de tudo isso. Ele me trouxe até aqui, antes de vocês, para salvar vidas. Presta atenção. O que eu quero que você entenda hoje, com essa mensagem, é que os sonhos de Deus não têm prazo de validade. Amém? Os sonhos de Deus não têm prazo de validade. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Podem ter se passado anos, portas podem ter se fechado, você pode ter pensado 1000 vezes que era tarde demais, mas a promessa de Deus continua de pé. Que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. Um like seu faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais 10 pessoas. Aproveite e se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo que nós postamos aqui. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Escreva isso com convicção. Os sonhos de Deus jamais vão morrer.
Eu quero ilustrar a mensagem de hoje com uma história, que pode até ser a sua própria história. Eu quero que você imagine um homem na faixa dos 52 anos e ele trabalha há 30 anos na mesma empresa, fazendo o mesmo serviço, ganhando o mesmo salário que mal dá para pagar as contas. Todos os dias ele acorda às 5 da manhã, pega o ônibus lotado, chega no trabalho, bate o ponto e repete a mesma rotina de sempre. Mas sabe o que ninguém sabe? Dentro da gaveta da mesinha da cabeceira dele, está guardado ali há mais de 20 anos um caderno velho, amarelado pelo tempo. Naquele caderno estão escritos os sonhos dele: abrir o próprio negócio, ser livre financeiramente, ter tempo para a família, viajar, conhecer lugares que ele só viu na televisão. Ele escreveu aquilo quando tinha 30 anos, cheio de fé, de esperança, mas a vida foi acontecendo. Vieram as contas, as responsabilidades, a família cresceu e aquele caderno foi ficando cada vez mais escondido, cada vez mais esquecido. De vez em quando, em alguma madrugada de insônia, ele abre aquela gaveta, olha para aquelas páginas amareladas e pensa consigo: eu era tão ingênuo, eu realmente achei que iria conseguir. E uma voz sussurra na cabeça dele: você perdeu o seu tempo. Já passou da hora. Olha para a sua idade. Quem vai dar oportunidade para um homem de 52 anos? Você vai morrer fazendo isso aí. Aceita a realidade. Ele fecha o caderno, coloca de volta na gaveta e volta para a cama com aquele peso no peito. O peso de quem enterrou os próprios sonhos vivos. Até que um domingo, esse homem vai à igreja, meio sem vontade, meio no automático, sabe? O pastor sobe no púlpito e começa a falar sobre a história de Sara, a esposa de Abraão. Ele fala sobre como ela riu quando Deus disse que ela ia ter um filho, porque Sara naquela época tinha 90 anos e, humanamente falando, era impossível acontecer. Mas aí o pastor diz algo que perfura o coração daquele homem. Ele diz assim: Sara riu porque ela olhou para a idade dela, mas Deus não olha para a sua idade. Ele olha para a promessa que ele fez. E quando Deus promete, não importa se você tem 20, 50, 70 ou 90 anos, a promessa não envelhece. O propósito não expira. Naquele momento, alguma coisa acende dentro dele. Uma fagulha, uma esperança que ele achava que tinha morrido. Ele volta para casa, abre a gaveta, pega aquele caderno velho e pela primeira vez em anos, ele não olha para aquilo com vergonha ou com tristeza, mas ele olha com fé, sabe? E então ele ora. Ele fala assim: Deus, eu não sei se ainda dá tempo. Eu não sei se o Senhor ainda lembra desses sonhos que eu escrevi aqui. Mas se o Senhor ainda tiver planos para mim, eu quero dizer que estou disponível. Eu vou tentar de novo, não importa a minha idade. Depois disso, ele começa a tomar atitudes. Atitudes pequenas, do jeito que ele conseguia, mas ele toma atitudes. Ele pesquisa cursos online, começa a estudar de novo, ele conversa com pessoas que já fizeram aquilo que ele queria fazer, ele organiza suas finanças, corta gastos desnecessários e começa a juntar o dinheiro. 6 meses depois, ele abre uma conta como MEI, microempreendedor individual. 1 ano depois, ele consegue o primeiro cliente. 2 anos depois, ele já estava pedindo demissão do emprego, onde ele ficou preso, vamos dizer assim, por 30 anos. Hoje, aos 55 anos, ele trabalha por conta própria, tem liberdade de horário, ganha 3 vezes mais do que ganhava e ele está realizando aqueles sonhos que ele escreveu há mais de 20 anos.
E sabe o que ele diz hoje em dia? Eu perdi 20 anos acreditando na mentira de que era tarde demais. Mas Deus me mostrou que nunca é tarde, quando Ele está no comando. Sabe o que eu aprendo com essa história aqui? Que o maior inimigo dos seus sonhos não é a sua idade, não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidade. O maior inimigo dos seus sonhos é a mentira que te contaram de que já passou o seu tempo. Porque enquanto você acreditar nisso, você vai viver enterrando, engavetando aquilo que Deus ainda quer fazer florescer na sua vida. Sabe o que você precisa fazer? Primeira coisa, pare de medir os planos de Deus pelo seu relógio. Deus não se limita à sua idade, à sua conta bancária ou ao seu currículo. Segunda coisa, desenterre aquele sonho guardado, aquele projeto abandonado, aquela promessa que foi deixada de lado. E pergunte a Deus: Senhor, isso ainda é o teu plano para mim? Terceira coisa, comece a tomar atitudes práticas. A fé sem obras é morta. Se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégia e direção para que esse sonho se realize. E por que você precisa resgatar seus sonhos? Porque Deus coloca sonhos no seu coração para te direcionar ao propósito que Ele preparou, não para te frustrar. Porque enquanto você estiver vivo, Deus ainda tem planos para você. Jeremias 29 diz isso. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A sua história não terminou. Você ainda tem capítulos para escrever, conquistas para alcançar, testemunhos para compartilhar. Quando você entra nesse caminho, você deixa de viver no modo sobrevivência e passa a viver no modo propósito. Você se torna inspiração para outras pessoas que também achavam que era tarde demais, que o tempo delas tinha passado. Você experimenta a fidelidade de Deus de uma forma que você nunca experimentou antes. Sabe, muitas vezes nós sabemos que Deus tem sonhos e propósitos para nós, mas nós não sabemos por onde começar. Não sabemos como organizar a vida, como lidar com as frustrações do passado, como vencer as crenças limitantes que estão nos prendendo. E foi pensando nisso que nós criamos aqui no Minuto com Deus o método Vida Abundante. Eu sei que eu estou falando de forma repetida todos os dias sobre o método Vida Abundante, mas é porque eu quero muito que todas as pessoas que precisam desse método sejam alcançadas. Amém? Então, ouça essas palavras. Não pule essa parte do vídeo. Ouça isso que eu vou dizer agora. O método Vida Abundante é um treinamento completo, onde eu ensino passo a passo como você pode aplicar os princípios da Palavra de Deus para viver uma vida de propósito e prosperidade também, em todas as áreas: espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira. Esse método foi criado justamente para esse tipo de pessoas que adiaram seus sonhos, que se sentem presas na rotina, que acham que perderam o tempo. Para pessoas que precisam entender que com Deus nunca é tarde demais. Daqui a poucos dias, esse método vai estar disponível com uma oferta especial de lançamento em um grupo exclusivo de WhatsApp. O link desse grupo vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, se você está sentindo que deixou seus sonhos morrerem, se você acha que já passou o tempo, entre no grupo. Porque com Deus, irmãos, os sonhos não envelhecem e o seu propósito não tem prazo de validade. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Se você tem um pedido específico de oração,
escreva ele aqui nos comentários. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, eu venho até o Senhor nesse momento, trazendo cada pessoa que está assistindo essa mensagem. O Senhor conhece cada sonho que foi adiado, cada promessa que parece ter sido esquecida, cada coração que já perdeu a esperança. Ó Deus, eu clamo agora pela renovação dos sonhos guardados, dos sonhos esquecidos, enterrados. Senhor, reacende aquela chama que apagou. Traz de volta aquela visão que foi perdida no meio das lutas da vida. Mostra para cada pessoa que, enquanto elas estiverem vivas, o Senhor ainda tem planos. Eu quero orar por aqueles que acham que é tarde demais. Aqueles que olham para a idade e pensam, eu perdi o meu tempo. Pai, quebra essa mentira. Mostra a eles que Abraão tinha 75 anos quando começou a jornada. Sara tinha 90 quando teve o filho. E Moisés tinha 80 anos quando foi chamado. O Senhor não se limita à idade. Eu quero interceder por aqueles que têm sonhos de abrir o seu próprio negócio, de mudar de carreira ou de voltar a estudar, mas o medo as tem paralisado. Que o Senhor dê coragem, sabedoria e direção. Que elas saibam que o Senhor está junto delas. Eu clamo a Ti por aqueles que sonham com a restauração do casamento, a reconciliação familiar, a cura de relacionamentos que foram quebrados. Eu sei que nada é impossível para o Senhor. Restaura, meu Deus, o que foi perdido. Reconstrói aquilo que foi destruído. Eu oro por aqueles que têm sonhos ministeriais. Pessoas que sentem o chamado, mas acham que não têm capacidade, que não têm preparo, que não têm mais idade. Usa quem está disponível, Deus. Unge aqueles que estão se entregando agora. Capacita aqueles que te obedecem. Eu quero interceder por todas as pessoas que estão desempregadas, que estão passando por lutas financeiras, que não encontram saída. Abre portas que ninguém pode fechar. Traz oportunidades na vida dessa pessoa. Que ela veja a tua provisão se manifestando de uma maneira que só pode ser explicada pelo teu poder. Eu oro por todos aqueles que têm medo de recomeçar, medo de tentar e falhar novamente, medo de se decepcionar. Que esse medo seja transformado em fé. Que eles entendam que mesmo que as coisas não saiam como eles planejaram, o Senhor continua no controle. E o Senhor vai usar tudo o que aconteceu para o bem deles. Que cada pessoa que ouvir essa palavra possa dizer com convicção: os meus sonhos não envelheceram. O propósito de Deus na minha vida não tem prazo de validade. E eu verei a promessa se cumprir. Em nome de Jesus nós oramos e por isso te agradecemos. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem com algum sonhador que você conhece, com alguém que já desistiu ou que está desistindo dos seus sonhos. Não se esqueça de clicar no link do comentário fixado para você entrar no grupo exclusivo do Método Vida Abundante. Essa pode ser a decisão que vai fazer os seus sonhos saírem do papel e se tornarem realidade. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.